Olá, meninos, meninas, senhoras e senhores, tudo bem? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam se cuidando, espero que todos estejam estudando um pouco, tranquilo? Então, hoje vamos falar sobre lentes esféricas, continuar nossa proposta aí, falando sobre lentes esféricas. É nossa última aula dentro desse contexto aí, dessa temática de ótica. Então, hoje a gente vai falar sobre o estudo analítico das lentes, aula 9 da capa 3. Beleza? O que fala, na verdade, o que trata o estudo analítico, né? Nas últimas aulas, a gente falou de alguns fenômenos ópticos, falamos de refração, e na última aula, especialmente, a temática tratava de formação de imagens em lentes esféricas. Então, nós determinávamos graficamente onde as imagens se formavam numa lente esférica. Hoje a gente vai quantificar numericamente os dados os dados sobre imagens em lentes esféricas. Então vamos calcular e determinar informações sobre imagens numa lente esférica a partir de algumas relações matemáticas. Beleza? Tranquilo? Então, dentro dessa temática de lentes, aí a gente pode dividir em dois momentos. Primeiro momento, obter graficamente uma imagem, e segundo momento, obter analiticamente, ou seja, numericamente, aí, quantificar informações sobre as imagens formadas através de lentes esféricas. Antes da gente começar, então, vamos lembrar alguns detalhes aqui, né? Quando a gente fala de lentes esféricas, a gente tem os dois comportamentos, uma lente convergente e lente divergente. Simbologia para lente divergente, aqui essa seta ao contrário. Simbologia para lente convergente, a seta aqui de maneira convencional. E a gente tem os elementos aqui da lente, né, tanto na divergente como na convergente. Aqui o centro óptico, aqui o foco, objeto, e foco imagem. Ponto antiprincipal objeto, antiprincipal imagem. E do mesmo jeito, os mesmos pontos eu tenho aí para a lente divergente. Além disso, a gente precisa lembrar do comportamento de alguns raios. Deixa eu me disfarçar aqui um pouquinho. Comportamento dos raios quando atravessam as lentes esféricas. Então, quando um raio passa pelo centro óptico, o raio não sofre desvio. Quando um raio passa pela lente esférica, atinge a lente esférica vindo paralelo ao eixo principal, ele é desviado em direção ao foco, tanto na lente convergente como na divergente. É que na divergente ele é desviado em direção ao foco e sua projeção vai em direção ao foco. Próximo raio aí notável, vamos dizer assim, de comportamento conhecido, quando um raio passa pelo foco, ao atingir a lente, ele é desviado paralelamente ao eixo principal. Quando um raio passa pelo ponto antiprincipal e atinge a lente, ele é desviado em direção a seu antiprincipal simétrico. Então, antiprincipal objeto, antiprincipal imagem. Na lente divergente, a mesma ideia, só que são as projeções que são desviadas. De novo, essas relações aí, esse comportamento dos raios, esse comportamento é útil para a gente determinar aqui graficamente uma imagem. Então, eu tenho um objeto, analiso o comportamento de pelo menos dois daqueles raios e formo uma imagem. E nessa imagem eu consigo determinar aí além de determinar a imagem graficamente, eu consigo classificá-la em relação à sua natureza. Então, a imagem real, se ela é direita ou invertida, nesse caso invertida, maior, menor ou igual em relação ao tamanho do objeto. A gente vai fazer a mesma coisa agora, só que numericamente. Para fazer isso numericamente, então, vamos pensar em algumas variáveis que a gente precisa conhecer. Então, olha só, fiz um esqueminha aqui com um objeto, uma lente e uma imagem formada aqui. E aí vamos destacar alguns elementos. Primeiro elemento está aqui, vamos chamar de P, distância do objeto para a lente. Segundo elemento, P', distância da imagem para a lente.
Terceiro elemento aqui, ó, tamanho do objeto, y. Mais um elemento, y', tamanho da imagem. E mais um elemento, distância aqui do foco para a lente, f, distância focal. Beleza? Isso aqui está aqui descrito formalmente nessa tabelinha. A gente vai usar muito essa simbologia aí. P, P', F, Y, Y'. Distância para o objeto, distância para a imagem. Foco, tamanho do objeto e tamanho da imagem. Beleza? Além disso, tem uma convenção de sinais aí que também tem que ficar à mão na hora de resolver alguns exercícios. Então aqui, ó, para cada variável, eu tenho um significado, se ela for maior que zero ou menor que zero. Então, por exemplo, eu vou fazer uma conta usando a equação que eu vou apresentar para vocês. Se eu descobrir que f é menor do que zero, significa que minha lente é divergente. Se meu f for maior do que zero, significa que minha lente é convergente. Se por um acaso, um outro exemplo, eu fizer uma conta e descobrir que o meu P' menor do que zero, significa que minha imagem é virtual. Então essa tabela aqui é importante que a gente tenha à mão na hora de resolver alguns problemas. Beleza? Vou apresentar para vocês as equações então. Olha aqui as equações. Duas equações para a gente trabalhar no primeiro momento. Então eu tenho a equação de Gauss, 1 sobre foco é igual a 1 sobre P, distância para o objeto, mais 1 sobre P', distância da imagem. E aqui a equação do aumento linear. Claro que vocês podem observar que eu tenho aqui várias igualdades. Então eu não vou usar todas de uma vez, não necessariamente. Eu vou usar o que for útil para mim. Então eu posso usar aqui o meu aumento linear, é y' sobre y. Ou o meu aumento linear é menos P' sobre P. Ou esquecer o meu aumento linear aqui e relacionar meu tamanho de imagem e tamanho de objeto com distância imagem-objeto. Então depende. A gente tem que trabalhar isso e escolher a melhor opção. Mas uma observação quanto ao meu A aqui. Esse A é o aumento linear. Então vou ter um número aqui. Qual o significado desse número? Se esse número for maior do que 1, significa que meu objeto, minha imagem é maior do que meu objeto. Se esse número for menor do que 1, significa que a minha imagem é menor do que o meu objeto. Então, a partir dessas equações, eu vou conseguir determinar onde está a minha imagem, qual o tamanho da minha imagem e qual o tipo da minha imagem, se é virtual, se é real, se é direita, se é invertida. Tranquilo? Beleza? Então, olha só, vou colocar um exemplo para a gente fazer e a gente faz a tarefa de sala também. Primeiro exemplo. Deixa eu eu me sinto mais próximo assim, né? Então vamos lá, ó. Primeiro exemplo. Eu tenho aqui um objeto distante 5 centímetros de uma lente. Ele deu a distância focal e quer saber a posição da minha imagem e a natureza, se a minha imagem é virtual ou real. Então, beleza. O que eu quero então? Eu quero o meu P', a posição da imagem, e classificar a imagem também. O que ele me deu? Ele me deu a distância focal e me deu a distância para o objeto, 5 centímetros. Aplicação da equação de Gauss, simples e direta. Então, a equação de Gauss, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Vou só substituir as variáveis aqui, ó. 1 sobre 10, 1 sobre 5, 1 sobre P'. Como eu quero descobrir o P', deixo ele em evidência, passo menos 1 sobre 5 para o outro lado. Aqui eu tenho, então, 1 sobre P', 1 menos 2 sobre 10, tirei o mínimo múltiplo comum. Chego que 1 sobre P' menos 1 sobre 10. Se eu multiplicar em cruz, eu tenho que meu P' é menos 10. Então, isso significa que a minha imagem é formada a 10 centímetros da minha lente. E eu consigo descobrir a natureza da minha imagem, se é virtual ou real. Por quê? O meu P' aqui, ó, deu negativo. P' menor do que zero, então a minha imagem é virtual. Beleza? Então eu consegui aí descobrir a posição da minha imagem e também se a minha imagem é real ou virtual, nesse caso virtual. Tranquilo? Tarefa de classe então. Então olha só, na tarefa de classe, ele tem lá, me dá um gráfico
diz já que esse gráfico representa o comportamento aí de um objeto em relação à sua ampliação. Tem algumas informações para vocês lerem com calma, mas aí ele fala assim: se o objeto estiver a 6 centímetros da lente, a que distância a imagem se formará e quais as características? Característica é aquele negócio, se é direita, virtual, invertida, né? Aqui no gráfico já estão destacadas as equações. Ele não colocou como A, mas ele deu aqui como M, né? O meu fator de ampliação. Mas é a mesma ideia. O que eu tenho aqui? Ó? Eu destaquei aqui o seguinte, então. Olha só. Ele quer a minha posição da imagem, né? Aqui distância, e as características da imagem. Para eu descobrir a minha posição da imagem, como ele não deu o foco, eu posso usar a equação de aumento linear. Mas eu tenho que descobrir qual é o meu aumento linear, o fator de ampliação. Para isso eu tenho o gráfico. Então, olha só. Ele diz que se a imagem estiver aqui a 6 centímetros, o objeto, né, estiver a 6 centímetros, qual vai ser o tamanho da imagem? Então, quando o objeto está a 6 centímetros, eu que tracei aqui no gráfico, o meu fator de ampliação está aqui, ó. Aqui seria 0,7. Na metade seria 0,65. Eu aproximei aqui para metade da metade, então 0,625. Vou usar essa equação aqui. Meu fator de ampliação obtido através do gráfico é 0,625. E agora eu substituo na equação. Ó. O P me foi dado, que é a distância para o objeto. P' é o que eu quero. Então, meu P' aqui, ó, vai ser 0,625. De novo, esse 625 eu tirei da onde? Daqui do gráfico. Quando o objeto está no 6, o fator de ampliação 0,625. Aproximado esse valor, eu que estipulei esse metade da metade, né? Então, meu P' menos 3,75. Então, essa é a posição da minha imagem. Eu já sei a posição da minha imagem, a distância da minha imagem. Eu sei também essa informação aqui, ó. Esse menos também me dá uma dica, lembra? P' negativo, imagem virtual. Vamos deixar guardada essa informação. Mas eu quero saber outras coisas. Para descobrir outras coisas, eu vou pensar que tipo de foco eu tenho. Que tipo de lente. Para descobrir o tipo de lente, eu vou descobrir o foco. Para descobrir o foco, eu uso equação de Gauss. Eu tenho P e tenho P', ó. Vamos substituir. Se fizer a conta certa aqui, mínimo múltiplo comum 30. Aí eu faço aqui a minha álgebrazinha. Chego que o meu F é menos 10. Então eu descobri o meu foco, menos 10. Eu tenho o meu valor de foco e tenho o meu P', ó. P' é menos 375. F negativo, F menor do que zero. F menor do que zero quer dizer que a lente é divergente. Lente divergente, a imagem é virtual, direita e menor. Sempre a lente divergente, a imagem é virtual, direita e menor. Eu poderia também deduzir esse virtual, direita e menor a partir dos valores de P', de F e do aumento linear. O meu aumento linear não é 0,6? Aproximadamente 0,6? Então é menor do que 1. Menor do que 1, minha imagem é menor. Então, mesmo sem saber a teoria, digo, sobre a lente, a partir desses valores, P menor do que 0, F menor do que 0 e fator de ampliação menor do que 1, eu também conseguiria delimitar aqui essas características. Beleza? Tranquilo? Sem problemas? Espero que tenham todos entendido. Tentem praticar um pouco, fazer as tarefas e se tiverem dúvidas é só me contatar. Então, um resumo do que falamos na aula de hoje. A aula de hoje serviu para apresentar a equação de Gauss e a equação de aumento linear, que possibilita numericamente eu classificar uma imagem e determinar onde uma imagem é formada numa lente esférica. E também tenho que trabalhar aqui em conjunto com essa convenção de sinais. Beleza, senhoras e senhores? De novo, espero que todos estejam bem, espero que estejam se cuidando. Se tiver alguma dúvida, entrem em contato, me contatem da forma que for mais conveniente. Beleza? Um abraço para todos e nos veremos, espero, em breve.